Olá pessoal, estamos aqui no nosso quarto vídeo da nossa série maravilhosa sobre a encíclica, uma das mais belas encíclicas de São João Paulo II, A Fé e a Razão. Infelizmente é o penúltimo vídeo da nossa série, está acabando, mas eu acredito que deu para a gente aprofundar alguns conteúdos muito importantes, alguns conceitos muito importantes para a leitura da nossa encíclica, tá ok? O primeiro conceito foi aquele de que a verdade é uma pessoa. Na sequência, no segundo vídeo, nós fizemos a relação entre a verdade e a caridade. E finalmente, no terceiro vídeo, nós falamos de como essa verdade pessoal, por amor, se autocomunica através da revelação. E terminamos aquele vídeo falando como a resposta adequada do homem para tal revelação é justamente a fé. Bem, antes de dar prosseguimento ao desenvolvimento do nosso conteúdo, queria deixar 3 indicações de leitura, tá certo? A primeira indicação é o primeiro capítulo da encíclica, que fala sobre a revelação, ok? Vale muito a pena ler. Além disso, vale a pena dar uma lida na Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Divina Relação, a Dei Verbum. E, finalmente, para aprofundar a dimensão da Palavra de Deus, vale muito a pena ler a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Bento XVI, Verbum Domini. Para quem quer crescer no amor à Palavra de Deus, essas 3 leituras podem ajudar muito. Bem, mas para dar o pontapé inicial aqui no nosso vídeo, nosso conteúdo, queria me valer de uma história contada pelo jovem teólogo Ratzinger em um dos seus livros mais famosos, A Introdução ao Cristianismo. Nessa história, que ele não inventa, ele pega de um outro grande filósofo, que é o Kierkegaard, um grande filósofo cristão. Ele conta de um circo que é montado nas vizinhanças de um vilarejo. E como todo bom circo, tem um palhaço. Só que o que acontece? Um dia, nas vésperas de uma apresentação, de um grande espetáculo, esse circo começa a pegar fogo. E aí, o dono do circo chega para o palhaço e diz: olha, vá lá no vilarejo, porque nós sozinhos não vamos conseguir apagar esse fogo. E como já estava muito perto da hora do espetáculo, o palhaço já estava todo vestido, já estava todo maquiado. E ele sai correndo mesmo assim e começa a chamar todo mundo: vamos lá, vamos apagar esse fogo, senão vai destruir tudo. E como o pessoal viu aquele palhaço vestido pouco tempo antes do espetáculo, achou o seguinte: olha, esse cara tá fazendo uma peça publicitária, tá querendo convencer todo mundo de ir lá para participar do espetáculo. E quanto mais o palhaço chorava, mais o povo ria. Quanto mais o povo ria, mais o palhaço chorava. Final da história, o circo pegou fogo, foi destruído e destruiu inclusive o vilarejo. Trágico, né? Bem, mas acho que vale a pena a gente acompanhar o Ratzinger na sua reflexão, na sua autocrítica de como cristão. Ele diz o seguinte: olha, quando a gente para e tenta fazer uma relação entre essa história e a nossa existência cristã no mundo atual, nosso grande risco é de achar que basta a gente tirar a maquiagem e tudo vai se resolver, basta a gente mudar a nossa roupa. Não estou dizendo que não precisa mudar a roupa, precisa, muitas vezes a gente precisa adaptar a nossa linguagem, é óbvio. Um dos exemplos é esse aqui, a gente usa na internet para poder anunciar a palavra de Deus. Precisa mudar a linguagem. Mas isso não quer dizer que está tudo resolvido. Talvez nós não tenhamos toda a convicção do palhaço. Que o palhaço que tem certeza que o circo está pegando fogo e que aquilo é um grande perigo. Talvez a gente não tenha essa convicção toda. E eu acredito que todos nós já tivemos essa experiência quando a gente saiu para evangelizar, por exemplo. Então, quando nós rezamos por alguém e, por exemplo, Deus nos deu uma palavra de ciência ou sabedoria e nós ficamos ali e titubeamos um pouco. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer. Não quer dizer que podemos clamar o Espírito Santo de Deus e com parresia e mesmo assim. Mas eu acredito que é uma experiência bastante comum. E a gente precisa se questionar.
se essa experiência é bastante comum, é um defeito moral, um defeito da nossa fé, que pode ser, a gente pode perseverar na nossa dúvida, com maldade nós podemos perseverar na nossa dúvida, ou se trata simplesmente da própria estrutura da fé e da pedagogia de Deus que nos prepara para o abraço definitivo. E aí, para isso, acho que vale muito a pena a gente lembrar da vida dos santos, que são a explicação viva do Evangelho. Se a gente pensa em santos como, por exemplo, São João da Cruz, se a gente pensa em santos como Madre Teresa de Calcutá, eu acredito que é do conhecimento de quase todos vocês. Um livro que saiu pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, que fala justamente sobre as crises, sobre a noite espiritual de Madre Teresa de Calcutá, né? Uma mulher que sempre aparecia em público, sempre muito alegre, sempre muito cheia de vida. Foi, na verdade, também uma mulher que sofreu muito, enfrentou uma grande noite espiritual. Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí eu queria ler para vocês aqui um pequeno texto de Santa Teresinha, uma pequena oração sua. Ela dizendo: Senhor, a vossa filha aceita comer durante o tempo que queirais o pão da dor, e não quer levantar-se da mesa cheia de amargura onde comem os pecadores, até o dia em que determinareis. Bem, a gente sabe que essa oração ela fez num contexto justamente de noite espiritual. E aí a gente pode pensar que em alguns momentos a nossa dúvida, a nossa própria fragilidade na fé pode ser essa mesa comum que nos permite não nos fechar em nós mesmos e sentarmos na mesa dos pecadores, dos que não creem. Pecadores também somos nós. Na mesa dos que não creem, para com eles comer o pão deles, para que eles possam comer o pão da vida. Bem, mas vamos então agora aprofundar quais são as características específicas desse ato de fé. Nós vamos nos focar muito mais no ato de fé do que nos conteúdos da fé, porque para isso a gente teria que fazer uma catequese praticamente para cada partezinha do credo, e a gente não tem esse tempo. Ok? Vamos nos focar sobretudo no ato de fé. Bem, a gente sabe, a gente já falou aqui insistentemente nesses vídeos, que a verdade é pessoal, é uma pessoa, né? E a resposta adequada para essa verdade, que é uma pessoa, é um ato que é uma graça, claro, mas é um ato também pessoal. Ou seja, é um ato livre que não pode ser imposto, não pode ser forçado por nenhum. Pessoal não quer dizer individual. Não quer dizer que cada um tem a sua fé, cada um fica no seu quadrado, e eu falo aqui com Deus na minha casa e não preciso da igreja. Não quer dizer isso. Pessoal, pelo contrário, quer dizer relacional. A nossa existência pessoal, a nossa existência corporal, por exemplo, foi nos dado de uma pessoa. Nós somos alguém que viemos de outros, então somos necessariamente relacionais. Nós não conseguiríamos sobreviver sozinhos. E até mesmo a nossa capacidade de aprender, nós acolhemos, digamos assim, pelo fato de estarmos inseridos em uma cultura. Nós aprendemos através da comunicação, da linguagem, e acredito que nenhum de vocês inventou a língua que fala, não é verdade? Eu também não. Eu já nasci no Brasil, lá já se falava português, e por conta disso eu pude ler vários livros, por conta disso eu pude me comunicar com as pessoas e pude aprender muitas outras coisas. Uma outra característica importante no processo de qualquer conhecimento e também no conhecimento da fé, desse ato pessoal, é a confiança. É literalmente impossível que a gente verifique todas as coisas às quais nós damos credibilidade. Por exemplo, eu imagino que a minoria de vocês, ou provavelmente até nenhum, fez os cálculos e os experimentos rigorosos para dizer que a Terra gira em torno do Sol. Eu não duvido disso, pelo amor de Deus. Mas nós confiamos em alguém. Nós observamos algumas evidências, né? O dia, como ele acontece, e lemos e confiamos em outras pessoas.
Nenhum de vocês, para ser assim um pouquinho mais distante talvez da experiência ordinária, que também é importante às vezes a gente fazer esse paralelo, nenhum de vocês fez os cálculos e os experimentos rigorosos para dizer que Marte está mais longe do Sol do que a Terra. E no entanto, eu acredito que nenhum de nós que esteja, eu que estou gravando esse vídeo, nenhum de vocês que está vendo, duvide disso. Tá ok? Pode ser que até algum de vocês tenha feito tudo isso. Ótimo. Mas não dá para fazer isso sempre, né? O ato de fé, portanto, irmãos, quebra as barreiras do indivíduo e nos insere numa grande comunidade. De uma certa forma, nos faz participar de um grande eu, né? São Paulo dizia, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E nós não vivemos somente em comunhão com Cristo cabeça, mas vivemos também em comunhão, isso já seria maravilhoso, mas vivemos também em comunhão com todos aqueles que seguiram Jesus. Então, de certa forma, e de forma muito concreta, na verdade, os dons dessa grande família que peregrina para a glória da Jerusalém Celeste, esses dons são também meus. Aquilo que os conhecimentos, as virtudes, os méritos dessa grande comunidade de santos são também meus e eu posso usar deles. Isso é maravilhoso. Bem, vamos agora para algumas definições sobre esse ato de fé, tá ok? Por exemplo, São Tomás de Aquino, o que ele dizia? São Tomás de Aquino dizia explicitamente que o ato de fé é um ato do intelecto, que sob o impulso da vontade, movido por Deus por meio da graça, dá o próprio consenso à verdade divina. Então, a gente vê que é um ato do intelecto, por impulso da vontade, movido por Deus por meio da graça, e através dele dá o próprio consenso à verdade divina. Eu digo que acredito naquela verdade, livremente e intelectualmente, ok? Vamos agora ir para a palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus fala sobre a fé. No Antigo Testamento, o termo que é utilizado para designar isso que a gente chama de fé é o termo aman. Ele tem uma conotação ligeiramente diferente, certo? Assim, um pouco não tão específica, ligeiramente diferente é a melhor palavra, dessa conotação intelectual de São Tomás de Aquino. Esse termo faz referência sobre algo muito concreto, que é apoiar-se sobre alguma coisa e construir um fundamento sobre algo sólido. E a partir disso nós temos toda a segurança de ter construído a nossa casa, por exemplo, sobre uma rocha. Jesus estava muito provavelmente no plano de fundo da sua ideia, esse conceito, quando ele contou aquela palavra. Quem escuta essas minhas palavras e as põe em prática é como alguém que construiu uma casa sobre a rocha, vieram as chuvas, vieram as tempestades e a casa permaneceu. Quem escuta essas minhas palavras e não as põe em prática é como alguém que construiu a sua casa sobre a areia, vieram as chuvas, vieram as tempestades e a casa ruiu, né? E a gente sabe, assim, quem conhece um pouco de São Paulo, sabe que ele diz constantemente que a fé vem das orelhas, vem da escuta. Nós adquirimos a fé quando escutamos a pregação, quando escutamos a palavra de Deus. Então a gente vê que Jesus provavelmente tinha esse conceito existencial de fé naquele momento ali, quando quando contava aquela parábola. Então a gente precisa se questionar agora, será que São Tomás de Aquino estava contradizendo as escrituras quando ele deu esse conceito de fé também sobre o aspecto intelectual? O primeiro argumento contra isso é que nós somos um ser completo e somos uma unidade existencial. Então,
a minha dimensão intelectual faz parte do meu ser, então de qualquer forma recairia sobre esse conceito existencial amano. Mas, para a gente tirar as nossas dúvidas, nós poderíamos ver uma tradução grega do Antigo Testamento. Por quê? Porque essa tradução grega ela foi feita pelos próprios judeus. Então, muitas vezes quando a gente quer, pelo menos, perceber o que estava querendo dizer com aquela palavra hebraica, que muitas vezes não é tão precisa, a língua hebraica não é tão precisa, a gente pode fazer uma leitura desse texto em grego, porque como o texto é mais preciso, a gente vê o que os hebreus, o que os judeus normalmente entendiam com esse contexto em hebraico, ok? Se a gente pega o versículo 9 do capítulo 7 de Isaías, a gente vai ler na tradução, segundo a tradução hebraica, passando para o português. Não vou ler hebraico aqui para vocês, claro que não. Diz o seguinte: se não credes, não tereis qualquer estabilidade. Ou seja, essa tradução faz referência direta àquele conceito de fundamento, né? Se não credes, não tereis qualquer estabilidade. Mas a tradução 70, que é aquela tradução grega, que foi feita pelos próprios judeus, diz o seguinte: se não credes, não conseguireis compreender. Compreender faz o paralelo aqui com estabilidade. Então a gente percebe que, na verdade, essas duas formas, elas não são exclusivas, mas elas se complementam. São articuladas e se complementam. E por isso, o Ratzinger, nesse livro que eu disse para vocês, Introdução ao Cristianismo, vai dizer que a fé é uma forma não redutível à ciência e incomensurável aos seus parâmetros, ou seja, a ciência não pode chegar a avaliar a fé, não pode estudar a fé, porque ela é incomensurável aos seus parâmetros, com a qual o homem toma em modo estável toda a realidade. Ou seja, a fé é totalmente diferente de irracionalidade. A fé é, na verdade, uma opção do homem, né? É uma opção, é uma decisão do homem pela racionalidade do universo, que se apoia em uma racionalidade primordial. Então a gente já está chegando aqui, meus irmãos, ao tema do nosso próximo vídeo, que é justamente a fé como defensora da razão. Então, se por um lado a fé nos faz ir além da razão e a deixa muitas vezes perplexa, é verdade também que só com a fé a razão pode se desenvolver de maneira saudável. Porque, de fato, crer é estar firme e enraizado na terra como a cruz, mas suspenso entre o céu e a terra como o crucificado. Crer é estar enraizado na terra como a cruz, mas suspenso entre o céu e a terra como o crucificado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom.